E tem pessoas que não sabem lidar com as questões dos erros. Com o vale, né? Que entra a ansiedade já aí também. O que a gente pode ter dessa perspectiva de não saber lidar? Como é que a gente pode, tu sabe me dizer como é que a gente pode trabalhar? Porque geralmente as pessoas têm problemas, não sabem lidar com problemas e vivem naquele fracasso eterno. Se prendem, né? Se prendem aquilo dali, naquele erro, naquele passado e não se liberta. Tem gente que tem problema com isso e não aprende. Erra, não consegue aprender, fica frustrado por isso, por não ter esse aprendizado e continua no mesmo erro e não tem essa crescente na vida dela. Aí nós vamos chegar num ponto delicado, mas muito libertador, que são as nossas feridas emocionais. Tem pessoas que são muito leais às feridas do seu sistema familiar. Por exemplo, se tem um histórico de fracasso na família, da escassez. Cedo, né? A gente está falando mais cedo sobre o medo. Do medo de esconder certas... Vamos lá, que vocês estavam falando da história. E isso é uma coisa que eu falo porque isso foi uma cura muito profunda. Eu sou comunicadora desde sempre, como eu falei, começando a conversar com as minhas coleguinhas na porta de casa. Sim. Eu não me autorizava a falar. Se eu fosse falar mensagem de terceiros, eu apresentava trabalho em congresso da minha área internacional, eu falava sobre coisas dos clientes, mas minha eu não falava. E aí chegou um ponto que eu disse assim, ou eu falo, ou então eu não vou poder empreender no digital. Eu tô liquidada, acabou pra mim. E aí eu fui olhar pra minha história. As mulheres da minha família foram mulheres em silêncio. São mulheres que não tinham voz. Então você meio que herdou, né? E aí eu fui ver que eu tava sendo leal às minhas ancestrais, o mesmo padrão. Se elas não falaram, se elas ficaram isoladas, quem sou eu pra fazer isso? Aí eu fui mergulhar, entender aonde que isso começou na minha história, através da constelação, né, que eu sou consteladora. E aí eu comecei a fazer esse processo de curar. E aí eu comecei a levar a minha voz pro mundo. Mas sabe como é que isso começou? Olha como a gente nega as coisas que a gente tem, né, os nossos problemas. Eu comecei a ajudar as empreendedoras a colocar a mensagem dela no mundo. E super funcionou. Mas na hora que elas tinham que ter constância de fazer, elas travavam. Aí eu falei assim, eu tenho que ter uma ferramenta terapêutica para ajudar essas mulheres a destravar, para que elas consigam ter constância na produção de conteúdo delas. Sim. E eu achei que eu estava fazendo a formação em constelação para ajudar as mulheres, mas eu é que fui ajudada. Olha aí, viu? Porque eu cheguei mais fundo ali. Por isso que, assim, eu nunca vou ser uma palestrante ou uma profissional que vai falar de um lugar de arrogância, porque eu sei o preço que eu paguei para trazer essa cura para você.